Estamos de volta. Olha, de acordo com estudos da Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo enfrentam algum tipo de transtorno psicológico. Ontem aconteceu a final de um reality show e ele trouxe questões importantes, já que muitos dos participantes entraram na casa com históricos de transtornos mentais não tratados. Teve participante que expôs compulsão alimentar, outro mostrou a pressão de ser perfeito. Teve até quem pediu para sair após crises de estresse, insônia e ansiedade. Esse recorte expõe a realidade de muita gente. Para falar sobre isso, está aqui comigo no estúdio o psicólogo e colunista Alexandre Brito. Seja bem-vindo, Alexandre. Alexandre, primeiro eu fiquei um pouco espantado com essa quantidade de gente com transtorno e mais espantado ainda que no reality show, vamos ser bem transparentes aqui, a gente está falando do Big Brother na TV Globo, mas eu fico um pouco espantado que num reality show sejam aceitas pessoas que sabidamente têm algum tipo de transtorno. Eu queria começar perguntando para você o seguinte: sempre se fala que realities como o Big Brother são ali um laboratório das reações humanas. Vocês, psicólogos, entendem assim? O que você acha de um reality show? Olha, o reality show, Cacá, né, quando a gente fala de um reality show que tem esse cunho de confinamento, a própria palavra confinamento significa confins, ou seja, fronteira, limite, situações limites. Então, quando você está numa situação limite, é muito comum que apareçam esses problemas que já estão presentes na pessoa, no corpo, nessa vida, ou desperte ou provoque alguns transtornos ou situações que são comuns no confinamento. Então, quando a gente tem esse confinamento que tem uma audiência, um olhar 24 horas, tanto que o símbolo é um olho. Sim, sim. Né? Tem essas situações, né, como você disse, esse experimento. Só que isso, né, na verdade, a gente tem que pensar o quanto isso também pode colocar em situações de vulnerabilidade. Onde é que estão alguns critérios aí que teriam que resguardar a vida, né, a dignidade? Porque, de fato, essas situações acabam agravando um possível quadro ou desenvolvendo um quadro. Por quê? Além do confinamento, de você levar a uma situação limite, ainda tem competição, comparação, como você falou na situação de essa necessidade de uma perfeição, de se mostrar para o outro. Tem a questão das compulsões também. E tem toda essa cultura de ser visto pelo outro. Você consegue ser autêntico num jogo? Então, tudo isso pode levar a situações limite mesmo, né, que podem provocar seríssimos danos, né, nessa busca por dinheiro. A gente tem relatos como esse que a gente citou ali, relatos de pessoas que durante esse confinamento apresentaram situações de compulsão alimentar, né? Se não me engano foi da filha da Luísa Brunet, a Yasmin Brunet. Não sei exatamente se essa compulsão já era algo que ela trazia anteriormente ou se isso se manifestou. E é essa a minha pergunta. Questões como essa podem se manifestar, podem aparecer durante um confinamento como esse? Podem comparecer, porque o confinamento ele é uma situação de constrangimento da vida. E muitas vezes, no constrangimento da vida, você acaba buscando saídas sintomáticas, que a gente chama. E uma delas pode ser a compulsão, né? A compulsão alimentar. Porque você vai ter situação de ansiedade, você vai ter situação de estresse, você vai ter uma situação de ansiedade de desempenho, tem que se sair bem o tempo todo, né? Então, tudo isso pode sim desencadear situações que podem ser muito gravosas, transtornos que podem ou comparecer ou podem se agravar, porque tem todas as condições ali, tem toda a receita, né? Todos os ingredientes de uma receita para que haja isso. A gente percebe que só o confinamento em si, você pode pegar, por exemplo, a situação da pandemia, em que você ficava na sua casa confinado. Então, ali é uma situação em que é um confinamento forçado, vamos colocar assim, né? Porque não é você que faz as regras do jogo. Sim. Então, tem uma situação ali que pode, de fato, agravar. Por isso que é importante um posicionamento ético, saber lidar com isso, saber tomar decisões, né? Porque realmente é difícil você conseguir pensar a possibilidade de saúde mental numa condição que favorece todos esses fatores que, de alguma forma, acabam agravando ou desencadeando isso que você está trazendo.
Uma das participantes, ao que consta, ela, na hora que recebeu a informação da sua desclassificação, que ela tinha saído, né, que o voto do público foi para que ela saísse, ela teve uma reação primeiro de se bater. Ela também estava com vergonha da mãe, pelo fato de que ela relatou, olha, estou decepcionando minha mãe, e disse que ia se esconder, que ela não gostaria de vir a público, que não gostaria de ter contato com ninguém. Ela estava, me parece, um tanto envergonhada da sua situação. Qual a leitura que você faz disso? Porque provavelmente a vergonha dela diz respeito a justamente essa natureza desse reality show que é obsceno. Ele não é uma coisa que tem uma cena e que você tem a sua intimidade. Quando eu invado a sua intimidade, eu vou para além da cena, eu fico obsceno. Então eu vejo o tempo todo isso. Então tem coisa que você não fala para pai e mãe. É verdade. Tem coisa que você não fala, aliás, para ninguém. Para ninguém, E ali você tem uma situação de exposição que você acaba tendo essa exposição em que você pode ter sentimento de vergonha, de culpa, enfim, são sentimentos tristes, né? Assim, então, pode acontecer isso sim. Agora, a pessoa tentar se reestruturar, se resguardar, tomar uma postura a partir disso, né? Porque muitas vezes você sai do programa e ainda tem que lidar, muitas vezes, com situações positivas, vamos colocar como patrocínios, etc. Mas também existe todas as culturas de cancelamento, justamente, culturas de rejeição. E com o tempo vem o esquecimento, a pessoa tem de lidar com isso. Eu estou me lembrando aqui, Alexandre, de uma frase que é do Caetano Veloso e que eu acho que define bem, né, que de perto ninguém é normal. Quer dizer, você expor a sua intimidade toda para um país todo, as pessoas vão achar realmente estranho, né? Qualquer hábito seu vão achar estranho. Sim, o Ariano Suassuna também falava que o negócio dele era gente doida, porque ele também se considerava a família dele era assim, e era o que ele mais elogiava, né? Que é essa impossibilidade de haver o normal. Quando a gente pensa no normal, a gente toma até alguns riscos, né? De querer que o outro seja igual a mim, de que existe uma régua para o mundo, né? Então, isso é uma bobagem, né? A gente tem que respeitar as diferenças, né? E a decisão de cada um. Às vezes a pessoa, por exemplo, sai do programa, ela quer continuar se expondo. Algumas saem do programa, não querem mais se expor, enfim. É isso. Bom, eu te garanto uma coisa, se me convidasse, eu não iria nesse negócio, não. De jeito nenhum. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço, Cacá.